Fala galera do Nuvens de Valores, 13 de junho de 2023. Nesse vídeo vamos trazer uma atualização gráfica de Cash 3 e AR3. Lembrando sempre que são apenas estudos gráficos, principalmente com as nuvens de Ichimoku, não é recomendação de compra ou venda de ativo. Começando por Cash 3, hoje, terça-feira, fechamos nos R$ 8,70, uma queda de 5,13%. E o que temos aqui no nosso gráfico semanal de Cash 3? Sem grandes novidades, mas a gente vai trazer a atualização aqui para vocês. A gente continua com o fechamento abaixo aqui das nuvens de Ichimoku e principalmente o que a gente gosta de ver, para quem já é mais antigo aqui do nosso canal, a gente continua com o fechamento abaixo aqui dessa média vinho, que é a nossa média de 26 períodos aqui do Ichimoku, é a nossa Kijun, a média aqui do nosso Ichimoku. O ideal é quando o ativo começa a fechar acima dessa média, para quem sabe a gente começar a pensar numa possibilidade, lembrando sempre que não é recomendação, de tomada de posição na ponta compradora. Mas o que temos aqui? A gente continua com o fechamento abaixo da nossa média vinho, abaixo das duas médias também de 50, a nossa Chico Span, que é a linha aqui de atraso aqui do nosso Ichimoku, 26 períodos plotada para trás, aqui sempre essa linha sempre está no passado, a nossa Chico Span, ela segue aqui abaixo das nuvens e abaixo também do preço, ou seja, estamos aqui com um momento ainda mais baixista, com uma tendência baixista aqui no gráfico semanal da Melius Cash 3. Qual seria o cenário ideal que a gente gostaria de ver a Cash? Voltar a tocar aqui essa média vinho, coisa que ela fez, por exemplo, aqui na semana de 13 de março de 23, 20 de março de 23, voltar aqui, por exemplo, no momento ela estaria na região dos R$ 10,65 e um fechamento acima dessa média para a gente começar, quem sabe, ver algum zigue-zague ascendente, sempre mantendo o quê? De preferência fechamento acima da média vinho, renovando as máximas. Para a gente também ver essa média verde-limão, que é a nossa Tenkan de 9 períodos do Ichimoku, ter um cruzamento, a gente vê a nossa Chico Span cortar o preço e, quem sabe, futuramente a gente começar a ter fechamentos acima aqui das nuvens, com uma nuvem futura verde. Percebam que a nuvem continua aqui bem vermelha, bem grossa ainda. Isso pode indicar o que? Uma força também maior aqui de probabilidade, aliás, menor de rompimento, uma força maior aqui de resistência. Quanto mais grossa a nuvem, maior a probabilidade da nuvem servir como uma região de resistência. E o que temos também dos nossos demais indicadores gráficos semanal de Cash 3. Olha só, aqui é o nosso DMI positivo, DMI negativo e o nosso ADX. Percebam que essa linha vermelha aqui, DMI negativo, vem acima do positivo desde a semana de 2 de janeiro de 2023. Ela vem aqui cada vez ganhando mais força. É verdade, chegou a perder força em alguns momentos, mas ela continua o quê? Com cruzamento a vermelha acima da verde. Chegou a ficar bem próximo aqui, perto da semana de 29 de maio, mas não teve um cruzamento de DMI positivo com negativo. Enquanto a gente tiver com o nosso DMI negativo acima do positivo, com fechamento também abaixo da nossa média vinho do Ichimoku, a gente continua aqui com um movimento, uma probabilidade, lembrando que a gente não tenta adivinhar o futuro, a gente só lê o mercado no presente e traça aqui os cenários. A gente continua então no semanal aqui da Cash 3 Melius com uma probabilidade aqui de movimento baixista. E temos também nosso ADX aqui, que a gente gosta de ver o que? O DMI verde acima do vermelho e o nosso ADX ganhando força. É verdade que nas últimas semanas ele vem perdendo força, ou seja, por mais que o DMI negativo esteja acima do positivo, indicando uma força maior no movimento baixista, a gente não vê aqui uma força na tendência. Então a gente segue aqui com um movimento até meio lateral da Cash 3, a gente observa aqui o que tem acontecido nas últimas semanas, não é que ela teve um rompimento aqui perdendo fundo e o ativo foi embora, coisa que aconteceu, por exemplo, por muito tempo aqui no ativo. Trazendo também a questão educacional aqui do nosso canal, lembrando que a ideia não é falar sobre recomendação de compra ou venda de ativo, a gente nem pode fazer aqui no canal, é apenas trazendo os indicadores e fazendo a leitura aqui junto com vocês e para vocês também servir como uma ferramenta para auxiliar vocês na tomada de decisão. Percebam que aqui, por exemplo, em alguns momentos, quando a gente teve um ADX ganhando velocidade, a gente tinha um DMI negativo muito acima do positivo e realmente foi quando o ativo aqui começou a renovar cada vez mais seus fundos, né? Então fica interessante o quê? Quando a gente vê o ativo começar a ganhar a nossa média vinho, que é a 26 do Ichimoku, a gente vê um DMI
positivo acima do negativo e de preferência o ADX também apontando para cima, ganhando força. O que temos também aqui no nosso IFR? Percebam que enquanto ele continua vermelho, significa o quê? Que o nosso Money Flow Index está abaixo do nível de 50, indicando aqui uma possibilidade de um fluxo mais vendedor do que comprador. Olha só, a semana passada, de 5 de junho, a gente voltou até trabalhar acima do nível de 50 e aqui, por enquanto, nessa semana do dia 12, é lógico que não dá para a gente levar em consideração ainda esse indicador, porque a gente está ainda na segunda semana. Ele vai o quê? Nos falar acerca do fluxo do dinheiro. A gente está no começo da semana, a gente tem que avaliar esse indicador aqui na sexta-feira, mas por hora estaria vermelho, mas vamos desconsiderar esse vermelho. Vamos considerar que a semana passada ele fechou aqui com um fluxo positivo. Vamos ver se na sexta-feira ele continua aqui acima do nível de 50 para ele continuar pintado aqui de azul verde para a gente. A gente chama atenção que o nosso IFR está no nível de 40, está abaixo do nível de 50, ou seja, poderia ter ainda espaço para continuar seu movimento baixista longe da região de sobrevenda. Então, trabalhando com o ponto ideal aqui para Cash 3 essa semana, já que a gente tem aqui a nossa média verde-limão, a média mais rápida, lembrando que ela é uma média mais de momento, não é uma média de reversão, então a gente estaria com ela na região dos R$ 8,895, ou seja, no R$ 8,90, quem sabe um fechamento acima do dos R$ 8,90, para a gente começar, quem sabe ela servir como um suporte para buscar aqui novamente essa média vinho. Mas percebam como a gente mantém o cruzamento da média verde-limão abaixo da média vinho há muito tempo aqui na Cash 3. A gente não, por mais que em alguns momentos a gente chegou até tocar na média vinho, a gente não conseguiu desfazer esse cruzamento de venda aqui na Cash 3. Lembrando que quando a gente fala de cruzamento de venda, cruzamento de compra, não é recomendação, é apenas um sinal técnico que a gente observa o quê? Quando a média mais rápida está abaixo da média mais lenta, então a gente continua aqui com o cruzamento de venda aqui na Cash 3. A gente espera aí que nas próximas semanas o ativo volte a se valorizar para trazer alegrias para os acionistas, mas a nossa análise é sempre o mais neutra possível, não é recomendação de compra ou venda de ativo. Nos próximos dias ou semana a gente traz aí uma nova análise da Cash 3. Para quem gostou, peço para deixar o like, se inscreve no nosso canal, acompanhe o nosso canal. A ideia é vocês começarem a visualizar o gráfico junto aqui com a gente e entender a nossa proposta, que não é recomendação, é apenas melhorar o olhar gráfico de vocês e a gente também busca evoluir junto aí com os nossos inscritos. Vamos continuar agora também com a L3 na tela. A L3 nessa terça-feira, dia 13, fechou no R$ 1,48, queda de 3,27%, e o que temos aqui no nosso gráfico semanal de AL3. Diferentemente da Cash 3, a gente já teve até um cruzamento da média rápida com a média lenta. Para quem não assistiu nossa análise da Cash 3, é interessante vocês assistirem nossas análises para vocês começarem a entender a proposta aqui do nosso canal. Olha só, a média verde-limão já vem com cruzamento de compra fraca, lembrando que não é recomendação de compra ou de venda, é apenas trazendo o caráter técnico aqui do sinal. Quando o que? A compra é quando a média rápida cruza acima da média lenta. Essa média verde-limão é a média de 9 períodos, a Tenkan do Ichimoku, e essa média lenta aqui, a média vinha mais importante do nosso canal, a média de 26. A gente gosta sempre de ver o ativo acima dessa média vinho, é o mínimo que a gente gosta de ver aqui no nosso canal. A gente continua o quê? Da semana passada fechamos nos R$ 1,55, a gente fechou acima da média verde-limão e acima da média lenta, que é o que a gente gosta de ver aqui no nosso canal. Essa semana chamou atenção para o quê? A gente tem aqui a média verde-limão no R$ 1,495, ou seja, ela está entre R$ 1,49 e R$ 1,50. Muita atenção, porque o ideal é a gente ter esse fechamento acima dessa média verde-limão. Por qual motivo? Para ela servir como uma região aqui de suporte. O ideal a gente observar esse fechamento na sexta-feira. Vou trazer provavelmente uma atualização da Ares entre sexta e segunda-feira e a gente vai estudar juntos se teve um fechamento acima aqui do R$ 1,49, R$ 1,50. De preferência acima do R$ 1,50, indicando aqui uma região de suporte na média rápida do Ichimoku. A gente permanece com o cruzamento da média rápida acima da média lenta. A gente continua também aqui a nossa Chico Span, essa linha azul, ela já cortou o preço, indicando um momento mais comprador aqui no gráfico semanal. No entanto, a gente alerta o quê? Que ela continua com uma nuvem futura vermelha, ou seja, segundo as nuvens de Ichimoku, a gente ainda continuaria com uma tendência baixista, mas pelo menos aqui pelas médias, elas continuariam aqui com o cruzamento ideal, reforçando essa média verde-limão servir
servir como suporte. Estamos ainda na terça-feira, temos ainda 3 pregões aí na semana e vamos trazer aí também nos próximos dias de semana uma atualização aí para vocês, para a gente estudar o que aconteceu essa semana aqui em AL3. A gente volta também com o nosso querido DMI, o nosso DMI positivo continua aqui acima do negativo, a gente teve um cruzamento de DMI na semana de 17 de abril e o ideal é o positivo verde continuar acima do vermelho. Percebam que ele vem até perdendo algum tipo de força, mas ainda segue confortável aqui, indicando uma força no movimento, com maior probabilidade de força no movimento altista que baixista. No entanto, o nosso ADX, essa linha azul aqui, ele não vem acompanhando o DMI positivo, ou seja, apontando para cima, indicando uma força na tendência. Então, a gente continua com uma força maior na ponta compradora, mas a gente não vê uma força aqui na tendência, e é o que a gente observa aqui no nosso gráfico, né? O ativo fecha acima das médias de Shimoku, mas ao mesmo tempo ele não consegue deslanchar e, por exemplo, tocar aqui na nossa média pontilhada, nossa aritmética de 50, que estaria aqui na região do R$ 1,737, R$ 1,74. E o que temos aqui também, nosso Money Flow Index segue acima do nível de 50 aqui, interessante ele manter acima dessa linha preta, essa linha verde aqui é o nosso Money Flow Index, enquanto ele estiver acima do nível de 50, ele vai ficar aqui azul pra gente. Quando ele cortar abaixo do nível de 50, ele vai ficar vermelho, que nem aqui nesses momentos aqui do nosso indicador aqui para vocês. Nosso IFR na região do 48, abaixo do nível de 50, ideal. Também o IFR, quem sabe, acima do nível de 50 aqui de preferência, mas estamos aqui numa zona intermediária, indicando aqui um movimento mais lateral realmente aqui no nosso gráfico semanal de AL3. Vamos trazer rapidamente também o gráfico diário, que tem um momento interessante que a gente já tinha alertado para vocês aqui no nosso canal. A gente observa que a Aeris chegou a trabalhar muito próximo dessa média pontilhada aqui. Qual que é a pontilhada amarela do nosso canal? Para quem já acompanha nosso canal já sabe que as nossas médias amarelas são as nossas médias de 200. A linha é a exponencial de 200 e a pontilhada aritmética de 200. O ideal para quem pensa mais no longo prazo é o ativo trabalhar acima dessas médias. A gente chamou atenção aqui que no 16 de maio de 2023 a gente teve uma máxima do R$ 1,69 e essa pontilhada estaria aqui no R$ 1,69,8, ou seja, entre o 1,69 e o 1,70. E olha só que interessante, aqui tivemos um candle bem robusto aqui, deixando o pavio superior aqui como uma região de resistência, justamente próximo aqui da pontilhada aritmética de 200 no dia 9 de junho de 2023. Então o ativo realmente está com dificuldade para fechar acima dessa pontilhada amarela, que é a aritmética de 200. Para quem for acionista ou tiver interesse aí na AL3, importante ter essa média aqui, que vem servindo como uma região importante de resistência. Hoje, na terça-feira, a aritmética de 200 do gráfico diário de AL3 estaria aqui na região do R$ 1,55,9, ou seja, R$ 1,55, R$ 1,56. O ideal é nas próximas semanas, aí, de preferência ainda essa semana, já que estamos próximo aqui dessa média, fechamento acima dessa média aqui, aritmética de 200, para quem sabe. Fechamento acima, algum tipo de correção e começar um zigue-zague ascendente para quem sabe finalmente buscar essa exponencial de 200 que estaria aqui na região do R$ 1,91,6, R$ 1,92. Atenção para o ativo, o ideal, já que chegamos próximo dessa média de 200, é um fechamento acima, senão pode ser uma região importante de resistência. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal e nos próximos dias e semanas vamos trazer novamente AL3 e Cash 3 para vocês. Forte abraço, operem com responsabilidade e bons investimentos.